alguma coisa aí. Oi, oi. Oi, oi, tá tudo ok? Gravando. Para começar, a gente queria que você... Agora, Não pega o som do microfone, ele só Ah, pega tá. daqui, ó. Beleza. Mal, nossa. Vamos começar gravando sobre... Vamos falar sobre Valdec Martins, né? De onde que ele veio, como é que era o início aqui, né? As dificuldades que ele tinha, até no comércio, né? Porque ele foi um pioneiro num diferencial do mercado, né? Fazer coisas diferentes. Como é que foi isso? Como é que é a história dele? O que ele fundou, o que ele, até os últimos dias, vou falar assim. Quem foi ele? Como é que foi a vida dele? Bom, o papai foi uma pessoa que saiu de casa muito novo, com 11 anos de idade, perto de Montes Claros, né? Na região de cidade Riacho dos Machados, pertencia a Grambogol. E com 11 anos ele foi levado por um tio, porque a mãe já não podia educá-lo, já tinha perdido o pai. E ele foi solto na vida e foi muito bem abençoado, pode-se dizer. Ele chegou em Governador Valadares em 1939, vindo até em função das boas notícias da região, a região assim muito promissora, né? E Valadares então deixou de ser Figueira, passou para ser Governador Valadares. E logo chegando aqui, ele teve contato com, já pioneiro aqui na época, Lincoln Birro, né, da Casa Birro, foi um dos, em termos de casa comercial, foi uma das pioneiras e maiores na cidade. Ele teve uma boa relação com o seu Lincoln Birro, passou a trabalhar na loja, vendendo tecidos, coisas que ele não tinha ainda manuseio, e morando na loja, teve o dono, o seu Lincoln Birro, teve uma simpatia muito grande por ele. A partir daí ele foi participando da cidade, a cidade ainda sem calçamento, sem luz, sem água. Ele mesmo falava que com o tempo, né, o progresso era tão bem-vindo, né? Realmente a cidade era basicamente o que ela vivia mais à base de madeira, corte de madeira, né? Na época da Segunda Guerra Mica. Então ele vivenciou por isso tudo aí. Foi quando ele então conheceu a futura esposa, minha mãe, a Daltiva, também ela veio de Espírito Santo, Colatina. E tinha uma tia aqui, ela veio morar com essa tia. Colatina, João Neiva, troquei o nome. João Neiva. E eles passaram a namorar e tudo, e casaram-se em 1944. E ele trabalhava na Casa Birro. Depois a tia dela tinha o Aldo Plácido, também foi, na época, tinha uma casa comercial. Ele passou a trabalhar com o tio Aldo Plácido e ele não demorou muito, ele faleceu, mas ele deixou um desejo para a mulher que colocasse o papai para trabalhar mesmo lá, e até como sócio. Ele, sem contar com recursos, ele participou da sociedade com o trabalho mesmo. E o armazém, assim como tinha outros armazéns na cidade, mexia com comércio de um modo geral, café, torrado, essa coisa toda. E ele começou a constituir família, filhos. Foi quando, em contato com alguns amigos comerciantes, né, o Ananias Vargas, o Venâncio, que mexia com torrefação de café, o Café Jerônimo na época, os irmãos Leão, José Leão, Joaquim Leão, Geraldo Leão. Em contato, eles participaram da inicial e existia já aquele início da associação comercial. Eles, ouvindo notícias boas sobre o autosserviço no Rio de Janeiro, eles se interessaram em associar e foram até in loco, né, ver como funcionava, e resolveram voltar com essa ideia, montaram o primeiro autosserviço de supermercados em Valadares e em Minas Gerais. Não tinha nem em Belo Horizonte ainda. Eles foram pioneiros. Colocaram então esse autosserviço que chamava-se Pague Pouco Supermercados, que durante anos e anos foi o principal assim, supermercado da cidade. E começou a funcionar lá em frente ao mercado. Depois eles abriram uma filial aqui na Minas Gerais, onde funciona ali a Indiana, né? Era Minas Gerais com a Bárbara Dora, onde é azulzinho do trenzinho ali.
E durante anos e anos eles foram ali, aquele supermercado, a moda mais antiga. Os donos trabalhavam na frente mesmo, ajudavam os clientes, se precisasse eles ajudavam até a embalar uma compra. E ele também participando atualmente da associação comercial. Uma parte importante da vida dele sempre foi a religião. Desde novo ele participou aí da São Vicente, Fundação da São Vicente de Paulo, né? E ele ajudaram a criar aí o Lar dos Velhinhos, a Fundação Dona Zulmira. Ele sempre se doou muito e isso era importantíssimo para ele ter esse tempo para ajudar o próximo. Então, os filhos crescendo, a família grande, numerosa, 9 filhos. E ao longo do tempo ele foi agraciado inclusive com o Papa Paulo, a comenda de São Silvestre. O bispo era Dom Hermínio Malzone Hugo. Ele foi agraciado com essa comenda por serviços prestados à comunidade. Mas sempre uma pessoa muito discreta, sem nenhum estardalhaço. Ele sempre se achava que ele tinha que fazer a parte dele e se doar inteiramente a isso, sem nada em troca. Assim. E ele, durante muito tempo, então, ele funcionou o Pague Pouco Supermercado, até que chegou um ponto em que os sócios, não houve essa renovação, né, familiar, como existe hoje em dia. As principais lojas em Valadares são mais familiares. Eles caminharam para interromper o comércio, depois foi vendido, Pague Pouco, e ele passou a se dedicar ao café Serra Lima, também era uma torrefação, e os últimos anos da vida dele, ele veio a falecer então ano passado, em agosto de 2003, com 85, quase 86 anos, mas uma pessoa que viveu assim intensamente e com muita felicidade. Né? Isso que a memória dele para nós, ela ficou exatamente nesse sentido. Pessoa que saiu muito, com 11 anos, não sabia o que ia acontecer na vida, chegou na cidade que ele adotou inteiramente, adorava a cidade, viveu todos os momentos de progresso e passou a ser um cidadão valadarense. Recebeu, inclusive, o título de cidadão valadarense, não me lembro bem a data, aqui na Câmara Municipal, com o maior prazer. E foi isso a vida dele, sempre muito intensa e com muita alegria. Ok. Vamos falar um pouco, agora chegar aqui nos pontos. Voltar a falar dele, mas voltar a falar o que você lembra dele na sua infância, assim. Infância, até na juventude. O que você lembra da relação com eles? Em termos de relação? Filho mesmo. Não, um pai muito presente, exigente, mas um pai muito bom, muito amigo, muito compreensivo, que mostrou para nós que, acima de tudo, assim, o trabalho com honestidade, com dedicação, e sempre fazendo questão que o que ele não pôde ter em termos de estudos, que ele realmente o estudo para ele foi muito difícil. Você vê que ele saiu com 11 anos de casa, ele deve ter feito até o 2º ano primário, mas é uma pessoa que foi autodidata, gostava muito de escrever, até porque ele participou de todas as conferências e tudo. Então ele sempre passou isso para nós. Vocês têm que se dedicar. Então eu, como médico, por exemplo, a maior alegria dele, ele sempre falava que o sonho dele era ter um filho médico. E no final eu acabei conseguindo realizar esse sonho. Quase todos os filhos fizeram curso superior. Então a grande alegria dele era ter conseguido isso. E sempre nos passou a mensagem, como pai e como marido, assim, a melhor possível. Tá? Você tem alguma história dele que você se lembra? Uma coisa do cotidiano mesmo, mais peculiar, particular? Não, ele é uma pessoa assim que, quando jovem, por exemplo, ele gostava muito de... Aqui em Valadares, naquela época, tinha os bailes, né? E ele continua mantendo essa... A minha mãe nunca nunca foi de gostar de dançar e tudo, mas ele
Gostava. E quando tinha um convite para uma festa, um casamento, e ele era um pé de valsa. Adorava dançar e muito alegre, né? Então o que a gente lembra, não sei se seria isso a colocação. Alegria. A gente até costumava falar que ele tinha uma alegria mais contagiante do que os próprios filhos às vezes. Se a gente fazia uma viagem para uma praia que não tivesse assim, uma música, ambiente, vamos aquela praia mais sossegada, de jeito nenhum. Eu quero é uma movimentação, alegria, viver intensamente. Agora vamos falar de Valadares. Você nasceu aqui, né? Nasci aqui. Os filhos todos nasceram aqui. Então você já tem vamos falar, é óbvio que tem uma opinião formada sobre a cidade. Você também presenciou muita coisa aqui. Muita coisa. A questão econômica, e até do que você conhece, mesmo que você não tenha vivenciado, você pode até comentar, por exemplo. Teve os ciclos da madeira, os ciclos da mica. Você acha que isso de alguma forma influenciou os anos 60, 70 e até os dias de hoje? Ou seja, a cultura extrativista, né, que se desenvolveu na cidade? Eu acredito que sim. Valadares, ela se desenvolveu muito até no início em função disso. Seria um Eldorado em termos de madeira demais, tanto que um dos sócios deles eram os irmãos Leão, eles mexiam com tipo carregamento de madeira. É o que acontece normalmente, né? A beira da margem do Rio Doce e tudo. E a gente observa assim que ficou faltando. E nós, eu estou com 48 anos, a gente sente que Valadares ficou um pouco presa, amarrada, porque ela não chegou a desenvolver muito alguma coisa. Então, agora estamos falando até nessa questão de pedras e tudo novamente, que ela já chegou a sediar aqui até a Mostra de Pedras, em que a Ilha dos Araújos era até fechada, com a de segurança e tudo, e depois isso não continuou. Ela tentou, o bom aqui nessa parte do ensino foi direcionado para a universidade, a Univale, que alavancou muita coisa em termos de progresso, porque trazendo ensino, trazendo pessoas e investimentos na cidade. Mas eu acho que está faltando alguma coisa. Eles estão tentando, a questão do turismo, da Ibituruna, né? Que até hoje ainda não houve um investimento assim seguro, né? Já estão pavimentando a estrada, mas esses campeonatos todos de voo livre, asa delta, isso veio também a diversificar, mas nós sabemos que a quantidade populacional que está fora é muito grande, até porque por falta mesmo específica de Valadares e no Brasil, de modo geral, de uma condição da pessoa se manter, né? Então, eu tenho esperança ainda da cidade começar a crescer mais por algum lado, porque as grandes indústrias não chegaram aqui. Na época até a Uzi Minas houve até uma tentativa de trazer para cá, mas acabou ficando lá em Patinga. Então a Ceniba não ficou aqui também, ficou perto. Então Valadares ficou mais abaixo de comércio, pequeno comércio. O grande investimento que houve nos últimos anos foi o shopping center, que era também um desejo, quer dizer, a construção civil desenvolveu bastante, até eu tive um cunhado, foi o Zé Tavares Pereira, até foi da Construtal, né? Foi um dos precursores aí. E desenvolveu, mas ficou devendo, ficou faltando. Fala que Valadares é um pouco movido a dólar, né? Porque falta assim alguma coisa mais forte, né? Indústria mais pesada, que tenha mais empregos seguros, né? A questão do turismo é bem interessante, mas que é assim, quando se focar no turismo, vão fazer só o turismo, eles não vão se preocupar com outras coisas, que é o turismo agregado, a geração de renda agregada a comércio. Exato. A Ibituruna é grande, eu acho que é uma maneira de tentar alavancar isso aí, né?